Glória a Deus. Bom dia, queridos, graças e paz. Que bom que você está aqui. Hoje é um dia especial na nossa igreja. Nós, algum tempo atrás, recebemos de Deus algumas direções sobre como deveríamos levar a nossa igreja ou como deveríamos conduzir a nossa igreja. A isso a gente dá o nome de visão, ou a perspectiva que Deus tem para as nossas vidas. E nessa ocasião, nós então mudamos a nossa identificação. Antes éramos conhecidos como Igreja Evangélica Congregacional da Tijuca, e ainda que esse ainda seja o nome da razão social, atualmente nós somos conhecidos, ou a nossa identidade, ela se dá através do Ministério Palavra da Verdade. E por conta dessa série de atividades ou ações que foram estabelecidas após vamos dizer assim, uma elaboração bem clara de qual seria a nossa visão, uma delas foi essa, a mudança de fase. Mudança de fase é o que nós vamos fazer hoje e envolve, na verdade, um posicionamento, uma ideia de alinhamento de uma postura nova. Eu acredito, e tudo o que envolve esse ministério acaba seguindo essa linha, de que o verdadeiro evangelho, ele tem a ver com posicionamento, tem a ver com escolhas, ele tem a ver com decisões que cada um de nós toma. Portanto, o verdadeiro evangelho tem a ver com a transformação do caráter, ou dos caracteres que nós deixamos que sejam impressos em nossa vida. E a partir desses caracteres impressos em nossas vidas, a gente vai se tornando ou vai mudando para uma nova pessoa. Quando há uma experiência com Jesus Cristo, quando há uma experiência com Deus, uma experiência com o sobrenatural, a Bíblia então fala que o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós, ele nos torna uma nova pessoa. E como novas pessoas, nós também precisamos desenvolver novos comportamentos, nova perspectiva de vida, novos sonhos, novos objetivos, novo caráter. E esse caráter implica, muitas vezes, em mudanças. Às vezes, mudanças radicais, às vezes, ajustes no comportamento, mas implica em alinhamento da nossa vida com aquilo que diz a palavra do Senhor. Alguns fazem isso de forma mais veloz, outros fazem isso de forma mais demorada, mas sempre o verdadeiro evangelho ou o verdadeiro cristianismo, ele tem a ver com transformação e com mudança. Então, sempre em nossa igreja, em todos os nossos cultos, você vai ser conduzido a uma perspectiva de mudança. Daí a frase máxima do grande filósofo Ângelo Marconi: nada muda se nada muda. Porque existe essa necessidade de ajuste, de mudança, e tudo isso com base na palavra do Senhor, que diz, não que eu já tenha alcançado, mas o meu objetivo é alcançar, então eu prossigo para o alvo. E cada vez mais vamos, então, desenvolvendo uma habilidade de anular a nossa vontade naquilo que contraria a vontade de Deus, e de potencializar a nossa vontade quando essa vontade ela se alinha com a vontade de Deus. Portanto, a mudança ou a transformação é algo que deve ser contínuo, é algo que deve ser crescente, é algo que deve acontecer todos os dias das nossas vidas. Eu queria convidar você, antes da gente passar para essa mudança de fase, a partir dessa introdução que eu estou falando, que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, quando Jesus Cristo, ele separa 72 discípulos e os envia para uma missão. Culturalmente, dentro da igreja, a gente acostumou a falar de 12 discípulos, mas a gente se esquece dos 120, a gente se esquece dos 72. São grupos diferentes de pessoas, dos 12 tão famosos 12 discípulos, pintados por artistas famosos, mas que também fazem parte do contexto bíblico. Então, veja, Jesus, ele
pega e começa a ensinar as suas verdades, ensinar a sua palavra, ensinar qual é o objetivo da vida diante de um cristianismo autêntico, não de um cristianismo religioso. Então ele senta num monte, fala para as pessoas, alguns ouvem, ele faz milagres, alguns então são conectados com essa realidade sobrenatural, e isso atrai pessoas para ele, e ele ensina de uma maneira mais intensa, e então ele começa agora a designar algumas dessas pessoas, e é o que diz aqui o capítulo 10, depois disso o Senhor designou outros 72, e os enviou, 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Mais ou menos assim, olha só, pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês vão lá naquela cidade, vocês vão pregar aquilo que vocês ouviram, vocês vão repetir aquilo que vocês ouviram de mim, vocês vão falar para as pessoas, e logo depois eu vou para lá para poder confirmar, ratificar, para poder, de alguma forma, mostrar para aquelas pessoas tudo aquilo que vocês falaram. Vocês vão, conta para todo mundo o que vocês ouviram de mim, e depois eu vou lá para mostrar, é verdade, é real. Então, há uma perspectiva de alguém que vai primeiro, e depois Jesus Cristo, ele estaria lá. Foi o que nós cantamos hoje aqui em nossa canção. Enquanto igreja de Cristo Jesus, enquanto crentes em Jesus Cristo, nós acreditamos que Jesus vai voltar. E nós somos os discípulos que fomos designados pelo Senhor para avisar para todo mundo, olha, nós ouvimos dele, nós entendemos isso, e ele está prestes a chegar aqui. Então, de alguma forma, vamos dizer assim, estratégia divina, ela continua até hoje, ela não mudou. Jesus sempre manda discípulos à frente do lugar onde ele irá. Pois bem, agora pula para o versículo de número 17, ainda em Lucas 10, 17. Eles foram, fizeram o que Jesus tinha orientado eles a fazerem, e os 72 voltaram, alegres, e disseram, Senhor, aconteceu tanta coisa, até demônios se submeteram a nós no teu nome. Verso 18, e Jesus então respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, mas eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E agora o versículo 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Verso 22, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ele vira para os seus discípulos e fala isso. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Fecha mais uma vez seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida nessa manhã. Eu quero te pedir que, Senhor, mais do que uma história, mais do que, ó Deus, palavras que foram lidas, ó Deus, uma leitura simples, que haja assim agora um movimento de poder do Teu Espírito que atua na mente, na consciência, no coração, no interior de cada um que está aqui nessa manhã, diante do Senhor, diante de Jesus Cristo. Então eu entrego esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Veja como é bom a gente ver que tem como a gente fazer Jesus ficar alegre, né? E sabe como que nós fazemos Jesus ficar alegre? Sabe como? Quando nós estamos alegres. Talvez seja essa a dinâmica do presente.
Talvez seja essa a grande alegria de quem dá presente. Porque quem gosta de dar presente, eu gosto de dar presente, e quem gosta de dar presente sabe disso. Quando você vê a alegria no coração, nos olhos de quem recebeu o presente, aquela alegria daquela pessoa que recebeu o presente te faz tão bem, te alegra tanto, te deixa tão satisfeito, que às vezes é melhor quando você dá um presente até mesmo do que quando você recebe um presente. É bom receber presentes, mas é muito bom quando você tem a alegria de ver a alegria no coração de outros. E eu entendo que esse sentimento é algo que nasce no coração de Deus. Talvez tenha sido essa a essência descoberta no período de Natal. Jesus nasceu, o presente de Deus para os homens, então vamos presentear e que haja alegria no coração das pessoas que nós amamos, e com a alegria no coração das pessoas que nós amamos, nós também vamos ficar alegres. E aí, ao longo dos anos, isso foi sendo roubado pelo consumo, roubado pelos comerciantes, roubado pelo capital, roubado pela mídia, e aí transformaram o Natal agora numa época de compras, numa época de desespero, de passar o cartão sem passar nas consequências, porque isso é de alguma forma colocado meio que como uma obrigação ou um peso, e você vai lá e compra, um presente para você, ou compra um presente para os outros, que é bem diferente desse sentimento que nasce no coração de Deus, que é a alegria de ver pessoas alegres. Então, Jesus, ele se alegra quando nós ficamos alegres. A primeira palavra que eu quero dizer para você nesse breve momento é que, se você quer deixar Jesus alegre, alegre o teu coração, porque Ele ama a alegria e Ele quer te ver feliz. E se em algum momento você não consegue ficar alegre, ou você não tem a alegria, é aí que entra o poder de Deus. Ele te concede a alegria, para que você possa se alegrar. E uma vez você se alegrando, Ele também fica alegre. E aqui já está o segundo segredo desse texto, que existe alguma coisa que a gente faz, que nos dá muita alegria, e que enche de alegria o nosso coração. E aí o texto fala: alegrem-se, porque vocês têm o nome de vocês escrito nos céus, no versículo 20. A verdadeira alegria não é a alegria de alguém que cumpre uma missão. Os 72 foram e cumpriram a missão. E quando a gente acaba de fazer alguma coisa, a gente fica feliz, né? Uau, missão cumprida, resolvido. Eu consegui fazer, eu consegui responder os e-mails, consegui pintar a parede, consegui fazer a comida, consegui lavar a louça, quando você termina a sua missão, consegui entregar os produtos, eu consegui, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia, quando você termina algo, isso te dá um prazer. Então os 72 estavam alegres porque conseguiram fazer a missão que Jesus lhes havia orientado. Além disso, eles ficaram alegres porque eles foram empoderados. Eles receberam uma capacitação tão grande, tão sobrenatural, que as pessoas os ouviam, e quando tinha gente do contra, quando tinha o espírito do contra, eles não podiam vencer, eles eram derrotados. E os discípulos falaram: que coisa impressionante, que poder, que alegria. Há uma alegria pela missão cumprida, e há uma alegria pelo poder. Porém, Jesus então ele orienta e diz: há uma alegria muito maior do que essa. A alegria de alguém que pode, a alegria de alguém que tem domínio, a alegria de alguém que tem poder, a alegria de alguém que cumpre a missão. É a alegria da convicção da salvação, a convicção de que os seus nomes estão escritos no livro dos céus, de que nós vamos morar no céu. E aí, essa alegria que ultrapassa, que excede, que vai além da outra, meio que dentro desse texto aqui no versículo 22, Jesus fala: ninguém vai conseguir chegar nisso por conta própria, ninguém vai conseguir descobrir isso por si só, ninguém vai conseguir alcançar isso que eu estou falando. Esse tipo de situação
precisa haver uma revelação. É eu que vou revelar, é eu que vou mostrar, é eu que vou dizer, é eu que vou apontar. Jesus, então, ele deixa claro de que para a revelação ou o entendimento de quem o próprio Jesus é, vai ser necessário uma revelação de Jesus para as nossas vidas. Por isso, em outro texto, se eu não me engano, em 1 João, não fostes vós que me amastes, mas eu vos amei primeiro. Não sei se está em 1 João, está no livro de João. Me confundi agora, mas o que atrai o amor de alguém para Jesus é a revelação de Jesus. O que atrai o interesse de alguém para Jesus é a revelação de Jesus. E aí você começa a compreender que para que eu tenha a alegria de conhecer a certeza, de ter a certeza e de conhecer a realidade do céu, para ter essa convicção, eu preciso conhecer a Jesus Cristo. Porém, a revelação de Jesus Cristo, ela só vai acontecer, ela só vai ser realizada quando eu me dou a ouvi-lo. Eu preciso ouvi-lo. Os 72 ouviram. Jesus sentou lá no Sermão do Monte, contou para eles, um pouquinho antes desse texto de Lucas 10, se você ler um pouquinho, Jesus senta, conta, explica. Eles acreditam, eles se expuseram à mensagem de Jesus, eles procuraram conhecer o que Jesus tinha para lhes falar, e aí quando os discípulos se expuseram a Jesus, Jesus então revelou o que ele era e o que ele tinha, e nesta revelação de quem Jesus é, o que aconteceu? As pessoas começaram a amar Jesus, começaram a compreender quem era Jesus, e aí receberam um título, são discípulos, começaram a aprender, começaram a querer ouvi-lo mais. Por exemplo, você recebeu um papelzinho para a leitura da palavra, recebeu? Por que nós, ou o Ministério de Ensino, ele promove ou incentiva a você a ler a palavra de Deus? Porque à medida que você se expõe à leitura da palavra de Deus, à medida que você se expõe a ler aquilo que Deus quer falar conosco através das suas palavras, o que acontece? Existe uma revelação. Você vai sendo, de alguma maneira, ensinado sobre quem é Jesus, e Ele vai se revelando para você, Ele vai se mostrando quem você é. Por exemplo, você está aqui na igreja hoje, você poderia estar em um monte de lugares, ou está em casa dormindo, ou está assistindo a televisão. Eu nem sei o que passa domingo de manhã na televisão, mas está lá, assistindo lá, televisão, Auto Esporte, não é isso? Não sei se é isso lá, está lá, pá, assistindo lá, ou vídeos incríveis, não sei o que passa domingo de manhã na televisão, ou algum programa de culinária, mas você resolveu estar aqui na igreja, você podia estar na praia, você podia estar viajando, mas você resolveu estar aqui. Essa resolução, seja de uma forma ou de outra, ou porque você veio convidado, ou porque você entende que é a dinâmica da comunhão com Deus, estar à igreja todos os domingos, você então começa a entender que você precisa estar aqui para quê? Para que nesse ambiente, nesse lugar onde a palavra de Deus ela é pregada, ela é ensinada, ela é traduzida para as questões do dia a dia, então você começa a compreender que se você está nesse ambiente, haverá para você uma revelação de quem é Jesus. E Jesus vai se revelando para você, e Jesus vai se mostrando para você. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho uma revelação de quem é Jesus, e Ele vai se revelando para mim. Quando eu venho na igreja, eu tenho uma revelação de quem é Jesus, e Ele vai se revelando para mim. E a partir da revelação de quem Jesus é, aí você vai poder optar, quero isso para a minha vida. Não quero isso para a minha vida. Aí é a sua decisão. Estes 72, eles acreditaram, depois de ouvirem a Jesus, acreditaram. Jesus então lhes deu uma orientação, uma ordem, uma missão. Eles aceitaram essa missão, foram na frente de Jesus, foram para os lugares que depois Jesus iria,
falaram daquilo que tinham ouvido, e nesse movimento de repetir aquilo que aprenderam, né, em pedagogia se diz que eu aprendo mais quando eu falo, quando eu ensino, do que quando eu estou ouvindo ou aprendendo. Então, eles aprenderam muito mais de Jesus de novo, e aí, quando eles falaram de Jesus, aconteceu uma coisa impressionante, uma coisa espetacular, uma coisa sobrenatural. Eles ficaram alegres, eles ficaram felizes, deu certo, funcionou. E aí eles voltam para Jesus agora, fizemos o que o Senhor falou, a coisa deu certo, nós estamos alegres. E aí, quando Jesus viu a alegria dos seus discípulos, Jesus falou, isso é lindo, isso é legal, e tem uma alegria muito maior, é a alegria de saber que isso nunca vai acabar, porque vocês estarão para sempre na presença de Jesus, vocês têm o nome de vocês escrito nos céus. Toda a dor, toda a crise, toda a lágrima, toda a angústia, toda a tristeza, todo o aborrecimento, toda a chateação, toda a decepção, toda a frustração vai acabar na sua vida. O seu nome está escrito nos céus. Isso é motivo de muita alegria, mas essa alegria só vai ser liberada para aqueles a quem conhecerem a revelação do Filho. Então veja que quando nós nos permitimos vencer a preguiça, vencer o cansaço, ou até vencer o tédio de ficar sentado ouvindo um pastor pregar, ou o tédio de, ao invés de ver uma televisão que o filme está cheio de luz, de flashes, de movimento, né? Tem até Oscar para efeitos especiais. Aí você pega um livro, não tem efeito especial nenhum no meu livro. Na sua Bíblia tem algum efeito especial? Quando eu leio, a minha é folha branca com letras pretas. Não tem nenhum efeito especial, não tem nenhum flash que me chama a atenção, não tem nenhuma técnica aqui para me prender. Então, quando você vence esses limites, essa dificuldade, ou esse bloqueio que você tem de coisas mais fáceis, de coisas mais instantâneas, de coisas mais automáticas, e você lê a palavra, ou quando você vence o limite de acordar, vir para a igreja, ou de não fazer aquilo que você tem que fazer, o tempo está muito escasso, você trabalha demais, você tem pouco tempo para arrumar a casa, pouco tempo para cuidar das suas coisas, pouco tempo para estar com os familiares, você tem uma crise de tempo na sua vida, mas você escolhe, você prefere, você supera todos esses limites e vem para a igreja se expor a Jesus. Aí a exposição que você tem com Jesus agora vai te levar a uma revelação do que Jesus é, e aí Jesus vai te dar uma missão, Jesus vai te dar uma palavra, Jesus vai te dar um chamado, Jesus vai dizer para você o que Ele espera que você faça. E aí a dinâmica da vida com Deus é essa, e quando você faz, e quando você cumpre, aí você se alegra, e aí a coisa se torna um ciclo fechado. Eu tenho a revelação de Jesus, porque eu me expus a Ele, eu acredito no que Ele falou, obedeço o que Ele mandou eu fazer, faço o que Ele mandou fazer, fico alegre nessa vida, fico feliz nessa vida, volto radiante, Jesus se alegra comigo, mas Ele fala, pode ficar tranquilo, a sua alegria ainda vai ser maior, tem uma alegria maior, você vai morar comigo no céu por toda a eternidade. Então, nesses minutos que eu falei até agora, eu expliquei para você qual é a dinâmica do Evangelho, o que é a conversão, o que é de verdade você viver uma vida que agrade a Deus e o que é você agora escolher a revelação de Jesus Cristo. E aí você vai encontrar um sem número de outras opções, um sem número de outros movimentos para, de alguma forma, roubarem a sua atenção, porque é uma guerra de atenção, roubarem o seu coração, roubarem aquilo que você acha importante, roubar aquilo que você anseia na sua vida. Então, sonhos são colocados no nosso coração, através da televisão, através das mídias, através da própria sociedade, e esses sonhos, por vezes, não são condizentes com a vontade de Deus para as nossas vidas, e aí você vai agora entrar numa crise, numa luta, porque ou você acredita na palavra, que não tem nenhum efeito especial, não tem nenhum tipo de... Pelo contrário, a palavra, às vezes, você vai ter dificuldade para compreendê-la, você vai ter que estudar, você vai ter que correr atrás, você vai ter que perguntar como é que não é, eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo, você vai precisar estudar, buscar.
E à medida que você, então, consegue superar esses bloqueios, esses limites, essas dificuldades, esses impedimentos, o inimigo, então, coloca coisas para roubar, mas quando você consegue vencer isso, aí a sua vida dá certo, e aí você consegue ter uma alegria impressionante dentro do seu coração. Ontem eu estava lá em casa, e estava sozinho lá em casa, em algum momento, e eu comecei a orar pela sua vida. E na minha oração, eu pedi ao Senhor, Senhor, revela ao coração de cada um dos teus filhos quem tu és. Se revela, se mostra, por misericórdia, por graça, mostra a tua face, se revela. E daí veio essa palavra que eu estou passando para vocês agora nessa manhã. Porque quando eu me exponho àquilo que Jesus tem para me dizer, eu começo a ver a revelação de quem Jesus é. E à medida que eu tenho a revelação de quem Jesus é, isso traz alegria ao meu coração. Passando agora mais efetivamente para a mudança de fase, quando Jesus se relaciona com os seus discípulos, e essa história, ou esse evento que aconteceu aqui, conta um relacionamento de Jesus com os seus discípulos, Jesus sempre trata os seus discípulos como filhos. Jesus sempre trata os seus seguidores como filhos. Filhinhos. E a gente tem um sonho de ver os nossos filhos ou ver os nossos filhinhos crescidos e glorificando a Deus. Na semana eu recebi pelo Zap lá uma mensagem da Karina, e a Karina estava pequenininha no colo da mãe do Igor, aí tinha lá o Igor grande, o Hugo grande do lado do Igor, a Flávia grande do lado dos dois, a Ana um pouco menor e a Karina desse tamaninho no colo. E aí a Karina estava mostrando aquela foto, e eu perguntei para ela, quando você olha uma foto dessa, vem um monte de lembrança no teu coração, vem um monte de história no teu coração. Aí ela, como vem? Né? Vez por outra eu pego as minhas lembranças que eu tenho da minha Gigi, né? Quando ela era pequenininha, eu pego alguns textos da minha Juju, quando ela era pequenininha. Cresce, os filhos crescem. Mas o sonho de cada pai é que o filho que cresceu, ele agora possa ser feliz na sua vida, ser alegre na sua vida. Que ele possa ter uma revelação de um movimento que deixa essa vida feliz, essa vida alegre. Nenhum pai sonha com a destruição dos seus filhos, nenhum pai dá uma orientação ou uma ordem para os seus filhos se arrebentarem, para os seus filhos se destruírem. Os pais dão orientações segundo aquilo que eles acham melhor. Cada pai que está aqui, que é pai, cada mãe que está aqui, que é mãe, sempre vai orientar os seus filhos dizendo aquilo que é melhor. Mas quando ensina, ainda que de forma completamente equivocada, ensina porque acredita naquilo. Todo pai e toda mãe ensina aquilo que acredita ser o melhor. Uma vez eu estava conversando com o pastor Lúcio, ele estava dizendo que o pai dele sempre dizia, ficou maior de idade, vai fazer o quê? Vai trabalhar. Mas eu quero estudar. Vai trabalhar. Antigamente era assim, né? Tem que trabalhar. Para virar homem tem que trabalhar. Talvez estivessem certos. Porque hoje o pessoal quer estudar. Tem 40 anos de idade, estou fazendo doutorado agora. Aos 45, estou fazendo pós-doutorado. E quando é que vai começar a trabalhar? Pelo menos faz as duas coisas juntos, então. Enfim. Mas o fato é que, certo ou errado, os pais sempre vão ensinar para os seus filhos o que é melhor. Claro, eu estou usando aqui pais que querem o bem da sua família. Não estou falando das famílias desestruturadas, das famílias cujos corações foram dilacerados aí pela própria história e que o pai largou o filho, que a mãe largou o filho. Não, estou falando dentro de um contexto de famílias que sobrevivem, que coexistem e querem o melhor. Só que chega uma hora, e aí eu quero ler com você agora João capítulo 14, no verso 1, chega uma hora que o pai vai abrir mão de estar ao lado dos seus filhos. Os filhos não vão querer mais estar do lado dos seus pais. Os pais agora vão ter que deixar os seus filhos. E não adianta. Se você não deixar por escolha, você vai morrer mesmo, pai. Vai morrer mesmo. E o filho tende a ficar mais tempo que você. Essa semana lá no Seminário Betel, a gente sofreu o falecimento do Jorge,
Jorge esteve aqui na igreja. Jorge era um ourives e ele era da Polícia Civil e ele tinha diabetes. Também era cardíaco, mas tinha diabetes. E aos 56 anos, de uma hora para outra, por conta do diabetes, ele teve complicações, foi internado, foi para a UTI e veio a óbito na sexta-feira. E eu fiquei assim abalado porque era alguém que eu dava carona toda semana, né? Durante 2 anos você dava carona toda semana. E aí você ouve aquilo, ele era pastor, trabalhando ali no Ministério da Reconciliação e Vida, aqui na Rua Jaceguai, junto com o pastor Duda, que já esteve aqui algumas vezes. Então, a gente fica triste, mas de uma hora para outra, a gente deixa de existir. E querendo ou não, pai e mãe, de uma hora para outra você vai deixar de existir. E Jesus, então, agora chega, senta com os discípulos, ele, aqui a partir de João, capítulo 10, ele vai batendo um papo com os discípulos, até João 17, é uma narrativa de um bate-papo dos discípulos sentados à mesa, a hora eles estão ceando, a hora Jesus está lavando os pés, é um relacionamento, agora não com todos, com os 12. E aqui em João capítulo 14, Jesus está falando, olha, eu não vou ficar aqui, eu vou embora, vocês não vão me ter presentes. E João 14, verso 1, mas não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então Jesus está dizendo, olha, enquanto pai, enquanto aquele que cuidou, enquanto aquele que tomou conta, enquanto aquele que educou, enquanto aquele que ajudou, agora eu não vou mais poder ficar com vocês fazendo tudo isso que eu faço. Agora não está mais sob meu domínio. Porque é isso que acontece no relacionamento de pais e filhos, domínio. Agora não está mais sob o meu domínio. Por quê? Porque eu vou embora. Não fica preocupado. Eu vou enviar o Consolador, e aí Jesus vai falando sobre o Espírito Santo. Se vocês obedecerem meus mandamentos, eu pedirei a Pai, verso 15, e ele enviará o Conselheiro, o Espírito da Verdade, e vai estar com vocês, mas eu vou voltar. Então Jesus está falando, olha, vocês fiquem calmos, porque eu vou embora, mas vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar órfãos. Tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu revelei para vocês, agora está dentro do coração de vocês. O Espírito Santo vai lembrar, e através dessa lembrança vocês vão ter uma oportunidade de experimentar como se eu estivesse aqui, dia a dia, do lado de vocês. Por semelhante modo, falando de forma natural, quando a gente perde o nosso pai, eu perdi o meu, a gente lembra aquilo que ele falou, e a gente é como se tivesse ele ali. Ontem eu estava lá na minha mãe, conversando, em algum momento eu falei, meu pai, não sei, é como se meu pai estivesse ali. A lembrança, ela é tão poderosa, que ela marca os nossos corações, como se a própria pessoa que a gente ama estivesse do nosso lado. Então Jesus está falando para os discípulos, olha, se vocês se lembrarem de mim, se vocês me derem atenção, é como se eu estivesse com vocês o tempo todo. E aí o Espírito Santo, que é algo específico de Jesus, ele vai ser enviado para vocês, e aí ele vai habitar dentro de vocês, e aí eu vou realmente estar com vocês, até o dia que eu vier buscar, para que todo mundo, nós todos, enquanto família, possamos morar juntos na casa nova, lá no céu. Então, mas os discípulos ficaram agoniados, ficaram, como diz o texto, versículo 1, perturbados. Por quê? Porque agora não estarão mais debaixo do cuidado dos pais. Agora não estarão mais debaixo do carinho dos pais, da proteção dos pais, não estarão mais agora protegidos pelos pais, agora não estarão mais com tudo aquilo que os pais podem lhe fazer. Os discípulos ficam perturbados. E agora? Então, a perturbação dos discípulos, por vezes, é a perturbação dos pais quando os seus filhos crescem, ou quando os seus filhos tomam uma nova posição. Então, a minha mensagem, eu encerro aqui, para dizer para você que a mudança de fase é justamente esse ponto que marca na história do pai e marca na história do filho que a vida, ela é cíclica e de que nós vivemos fases distintas, fases diferentes. Fases que vão se transformando e glória a Deus que as fases vão se transformando. Graças a Deus que existem esses ciclos em nossas vidas. A mudança de fase é o entendimento, ou de uma forma prática, para firmar no caráter de um homem e de uma mulher de Deus, de um pai e de uma mãe de Deus, de filhos de Deus, da família de Deus, de você que está aqui, que nós precisamos respeitar as fases dos nossos filhos
E os nossos filhos precisam entender que agora eles estão mudando de fase. Quem era criança, deixa de ser criança, deixa de agir como criança. Paulo diz isso. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Cresci, já não vou fazer mais aquilo. Eu ontem estava me lembrando, dando aula lá no seminário, sexta-feira, não ontem, sexta-feira, e tinha lá um senhor oficial da aeronáutica, reformado, meu aluno. E ele estava de bermuda. E eu olhei para ele, estava falando, dando aula de antropologia, e eu olhei para ele e falei, o senhor não gostava de usar essa roupa que o senhor está usando agora. Porque quando o senhor era pequeno, isso aí era chamado de calça curta. E nenhum menino queria usar calça curta. Todos os meninos queriam usar calça comprida, porque calça comprida era coisa de homem. Hoje, bermuda, todo mundo quer usar, é até moda. Então, a gente vai vendo que as fases vão mudando. Fases da moda, fases do nosso próprio corpo, de força, de vigor, fases do cabelo. E os nossos filhos também têm fases. E em todas as fases da nossa vida, Deus nos dá a graça de nós vivermos alegres e de nós nos lembrarmos de que nós podemos alegrar o coração do nosso Deus e de que o Senhor tem alegria quando nós estamos alegres.